De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus esta cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
nós amamos a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Boa noite, você que está aqui nesse culto, nessa noite, você que ligou a sua TV, que conectou o seu coração a esse culto, você é bem-vindo. Nós estamos nesse dia celebrando a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso eu convido você aí na sua casa a se colocar em pé, a celebrar conosco a ressurreição do nosso Senhor e o sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós, amém? Se alegre aí na sua casa com palmas, fique na liberdade do Espírito. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Nós te celebramos, Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Declare: ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Nós te celebramos, Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Com toda a sua alegria. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Celebramos. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Aleluia! Nós celebramos o nosso Senhor, a ressurreição de Jesus. Aí na sua casa, com o seu coração conectado, feche os teus olhos e adore ao Senhor. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é exaltado. Declare que o nome dEle é poderoso. Nós queremos te exaltar, Senhor. Nós celebramos a vitória da cruz. Nós celebramos que a morte foi vencida. O sepulcro está vazio. Nós celebramos porque Ele ressuscitou.
e nos deu esperança, e nos trouxe vida, e vida em abundância. Aí na sua casa, com o seu coração rendido ao Senhor, agradeça, exalte, adore o nome do Senhor, porque Ele fez tudo por nós. Não entregue menos do que o seu melhor, não entregue menos do que a sua melhor adoração, a sua gratidão àquele que vive e reina para sempre. Nós estávamos afastados, distantes do Senhor, mas quando Ele abriu os braços naquela cruz, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Você tem livre acesso à presença de Deus. Celebre esse privilégio, adore ao Senhor por esse privilégio. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós temos acesso à Tua presença. A criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. Ele levou sobre si, sobre os seus ombros, os nossos pecados, as nossas falhas, e Ele fez isso por amor a mim e a você. O fôlego de adeus, o Pai não pôde ver seu filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu. Declare: a morte Ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou. Aleluia! Onde está o teu aguilhão? Declare: Jesus ressuscitou pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre o chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina, vivo está, vivo está. Nós te exaltamos, porque sabemos que a nossa confiança, a nossa esperança está em um Deus vivo, um Deus poderoso. Cantamos aleluia, cantamos, cantamos aleluia.
louvor e a sua adoração. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Louvado seja, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado pelo conforto, pela paz. Obrigado, Deus, pela alegria que pode invadir os nossos corações, porque Jesus vivo está, porque a morte foi vencida, porque ainda que este mundo nos aflija, porque ainda que nós estejamos angustiados, porque ainda que haja medo, porque ainda, Senhor Deus, que nós nos sintamos oprimidos pelo mundo, pelas dificuldades, nós sabemos, ó Deus, que a vitória final já é obtida, porque Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Pai, enquanto estamos aqui nessa terra, nós clamamos graça do Senhor, Pai, para que vivamos de tal maneira que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, e o Teu reino cresça em nós e através de nós, e a Tua vontade, ó Deus, seja feita em nós e através de nós. É assim que colocamos diante do Teu altar, Deus, a família do Ivo, Pai, ele, a sua esposa Claudenice, as suas filhas Amanda e Duda. Pai, pedimos a Tua graça sobre a vida deles, ó Deus. Também oramos, ó Deus, pela nossa irmã Rosana, que no dia de hoje completa mais um dia de vida, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Nós clamamos, Deus, Tua bênção ainda sobre as nossas meninas, a Nádia e a Cristi, Pai, e oramos mais uma vez, pedindo, ó Deus, que a vida delas sejam marcadas, ó Deus, pela Tua bênção, muito mais do que pela tragédia da orfandade, ó Deus, e de morar num país que foi dizimado, Senhor Deus, por aquele terremoto. Deus, oramos pedindo que o Senhor manifeste graça sobre a vida delas, Deus. Também oramos pelos missionários, pelo Albert, pela Clarice, justamente, ó Deus, nessa semana, no dia de hoje, em que a Clarice perdeu uma pessoa da sua família, ela estando longe lá no Senegal, não pode vir aqui para estar junto com a sua família nesta hora de luto, de dor. Deus, consola o coração da Clarice, ó Deus, e também da sua família. Oramos pelo pastor Ricardo, pela Tina, oramos pelo pastor Ked, Senhor Deus, que está no navio Logos. Pedimos graça do Senhor sobre a vida deles, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, Pai, sabendo, ó Deus, que aqui não é o nosso lugar, nós não vamos ficar para sempre aqui na terra, mas oramos, ó Deus, para que enquanto aqui estivermos, o Senhor abençoe, ó Deus, essa terra, Pai. Oramos pela bênção sobre a nossa nação, oramos, ó Deus, pelos poderes da nossa nação, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada uma das autoridades, homens e mulheres que o Senhor constituiu como autoridade sobre a nossa nação. Pedimos que o Senhor incline
incline o coração deles, assim como o Senhor é o Senhor de toda a terra, e inclina e faz as curvas dos rios, inclina o coração das autoridades, ó Deus, para que elas, ó Deus, sejam pessoas justas, honestas, que julguem e que administrem de acordo com o reino do Senhor, para a glória do teu nome e para a bênção dos teus filhos e filhas, Pai. Pai, nesta hora nós oramos, ó Deus, pedindo graça do Senhor sobre a vida daquelas pessoas que estão enfermas. Sim, ó Deus, nós nos lembramos, ó Deus, especialmente algumas pessoas bem próximas de nós, que amamos tanto, a nossa irmã Ione, Senhor Deus, que já há tantos dias está naquela UTI. Deus, nós não sabemos quais são os teus planos, mas nós confiamos que a tua vontade é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Glorifica, pois, o nome do Senhor sobre a vida da tua filha Ione, Pai. Oramos, ó Deus, também pela vida do Senhor da nossa irmã Rod. Sim, ó Deus, pedimos graça do Senhor desses dias que ela enfrenta dificuldade, pela vida de nossa irmã Kátia, Senhor Deus, pedimos graça do Senhor, pela vida de nossa irmã Cleonice, Senhor Deus, a irmã do Leron, pedimos graça do Senhor sobre a vida delas, ó Deus, pelos demais enfermos e enfermas da tua igreja. Sim, ó Deus, também, ó Deus, nesse tempo em que o Brasil chora muitos mortos, em que pessoas estão angustiadas com medo de doença, pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste a presença do Senhor, que traz, ó Deus, consolo, que renova as forças, que encoraja os teus filhos e filhas para enfrentar a hora da dor, confiando que o último inimigo já foi vencido, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, que no dia em que fecharmos os olhos aqui neste mundo terreno, iremos abri-los na eternidade para estarmos juntos com o Pai. Sim, ó Deus, que cada um dos teus filhos e filhas recebam a graça de experimentar esta bênção, e que, ó Deus, se o Senhor ainda se apiedar dos teus filhos e filhas, rogamos, ó Deus, que o Senhor manifeste cura, e que o Senhor prolongue a vida, Senhor Deus, e dê alegria de viver a cada dia, Pai. Nós oramos também, ó Deus, pedindo graça do Senhor sobre a tua igreja, para que a tua igreja, nesse tempo, ó Deus, de angústia, nesse tempo de trevas, a tua igreja brilhe, ó Deus, como a luz deste mundo, ó Pai, e seja influente, ó Deus, como o sal desta terra, Pai, e que assim o nome do Senhor seja glorificado, Deus. Nós te pedimos por tudo isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Chamar o reverendo Wanderson, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta hora. Boa noite a todos e a todas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está neste culto nesta noite, eu quero te convidar a fazer a leitura do texto que o Senhor colocou no meu coração esta noite, para que a gente pudesse estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, que é o texto de Êxodo, capítulo de número 12, dos versículos de 1 a 13. Êxodo 12, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus falou a Moisés e Arão no Egito, e ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo de Israel o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo de Israel matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos.
Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da sua palavra revelada a nós. A minha oração nesta noite é que o Senhor possa mais uma vez falar profundamente aos nossos corações. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu sei que é difícil a gente ter interação quando nós estamos no nosso culto online, mas eu queria que você fosse agora, pega o seu celular, pega aí agora, e eu quero que você comente nos comentários aqui no YouTube, quem que ganhou chocolate aí? O que você ganhou? Quero que você coloque aí o que você ganhou. Você ganhou ovo de Páscoa, você ganhou caixa de bombom, você ganhou barra, o que você ganhou? Uma cesta de chocolate? Coloca aí. Se você não ganhou nada, coloca aí. Ninguém me deu nada. Pode colocar aí, eu quero ver aqui todo mundo comentando o que ganhou nessa Páscoa. Outra perguntinha para você responder durante esta semana, para quantas pessoas você desejou uma feliz Páscoa? Para quantas pessoas, coloca nos comentários aqui, para quantas pessoas você desejou uma feliz Páscoa essa semana ou hoje, durante esse dia? E quantas pessoas desejaram uma feliz Páscoa para você nesse dia ou durante essa semana? Coloca aí um número para a gente ter uma ideia. Todo mundo colocou? Pois eu vou ver quem colocou e quem não colocou, hein? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, e você não precisa responder aqui nos comentários. Eu quero que você responda para você mesmo. Dessas pessoas que você se relacionou, quantas delas que você recebeu Feliz Páscoa ou que você deu Feliz Páscoa, você compartilhou? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Você por um momento parou e compartilhou, conversou com essa pessoa sobre o verdadeiro significado da Páscoa? Aliás, será que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós sabemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa? A partir do século XIX, foi introduzido na cultura mundial que a Páscoa ela está ligada a um coelhinho de Páscoa que traz ovos coloridos para dar de presente. Então, a Páscoa, assim como o Natal, assim como o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, assim como o Dia dos Namorados, se tornou uma festa popular, um evento festivo que traz alegria, que traz troca de presente entre as pessoas, e se tornou essa data mundialmente comemorada pelas pessoas e ansiosamente esperada por muitas pessoas, principalmente pelas crianças, que são as que mais recebem chocolates neste período. A grande pergunta é que, na realidade, a Páscoa, ela não tem nada a ver com chocolate, ela não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa.
E o texto que nós lemos, ele nos ensina isso. O texto que nós lemos, ele é o texto que vai dar origem, então, ao verdadeiro significado da Páscoa. O texto que nós lemos, ele vai falar que a Páscoa judaica, ela foi uma profecia daquilo que mais tarde viria a se cumprir em Jesus Cristo. Então, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa, eu gostaria de, nesse texto, juntamente com os irmãos, ver aqui 3 figuras que vão nos dar uma ideia de qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E a primeira figura que eu gostaria de ver com os irmãos é a figura do Cordeiro. O versículo de número 5 de Êxodo 12 vai dizer o seguinte: o animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Talvez a sua versão esteja como cordeiro. Por que deveria ser um cordeiro de até 1 ano? Porque a partir de 1 ano, este cordeiro, ele já atingiria a sua fase adulta. Então, quando ele atinge a sua fase adulta, os seus instintos de macho pela fêmea, eles estão mais aguçados. E a Bíblia diz que o cordeiro, ele deveria ser sem mancha, ele deveria ser sem defeito, ele deveria ser sem pecado. O Evangelho de João, ele vai nos dizer que Cristo, ele é o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi esse nosso Cordeiro pascual, sem defeito, sem mancha, sem pecado. Livro de 1 Pedro, versículo de número 1, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Quando o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, vai nos falar sobre esse macho sem defeito, sem mancha, ele está fazendo uma referência a Jesus Cristo, que viveu entre nós, encarnou-se, viveu entre nós, e viveu uma vida sem pecado, viveu uma vida sem mancha, viveu uma vida sem defeito. Uma outra curiosidade ainda sobre o cordeiro, é que o cordeiro, ele deveria ser comido com pães sem fermentos e com ervas amargas, conforme vai dizer o versículo de número 8. O fermento, ele representa a corrupção. O fermento, ele representa todo o pecado da humanidade. E as ervas amargas, elas representam o período de escravidão que o povo de Israel viveu no Egito. Então, uma outra curiosidade que nós ainda temos neste texto é que é a forma como o cordeiro, ele deveria ser consumido. O versículo de número 9 diz que a carne, ela não poderia ser comida crua e nem cozida. Por quê? Porque naquele período existiam povos pagãos que tinham o costume de, em suas festas, fazerem as suas celebrações, eles comiam carne crua e eles bebiam o sangue dos animais. Com isso, o Senhor, ele não queria que a festa da Páscoa, que esta marca para o cristão, ele ficasse associada a qualquer tipo de culto, paganismo ou coisa do tipo. O animal, então, ele deveria ser cozido, não poderia ser comido cru e nem cozido. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, deveriam ser assados. Por que a cabeça? A cabeça, porque é dos nossos pensamentos, é da nossa mente que vem toda a impureza, é da nossa mente que vem todo o pensamento pecaminoso, é da onde tudo se origina. As nossas pernas, os nossos braços, são elas que nos levam a esses atos de pecado. Então a nossa mente pensa e as nossas pernas e os nossos braços nos conduzem a este pecado. E ainda os miúdos deveriam ser assados, por quê? Porque os miúdos, na cultura hebraica, ela está ligada diretamente às emoções, aos sentimentos. Nós hoje,
Quando vamos fazer uma ligação com o sentimento, nós tratamos do nosso coração. Porém, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, quando você passou por um susto, ou quando você foi brincar numa montanha-russa, num kamikaze, depois que você saiu, você provavelmente já deva ter usado essa frase: ai, que frio na barriga. Por quê? Porque você tomou um susto e aquilo mexeu com todo o seu organismo. Talvez você já deva ter recebido uma notícia muito forte. Essa notícia foi tão impactante para você ao ponto de mexer com os seus organismos e você ter que correr diretamente para o banheiro, porque o seu intestino soltou. Então, na cultura hebraica, os miúdos, a barriga, ela estava relacionada aos sentimentos. O que o texto ele está querendo dizer aqui para nós? Que até mesmo as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles deveriam ser purificados. O versículo de número 10, ele ainda nos diz: não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa exatamente o que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus ele foi totalmente consumido em favor do pecado da humanidade. Portanto, o Cordeiro aqui para nós como cristãos, ele representa a morte de Jesus Cristo, representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi morto e foi consumido por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Então, o verdadeiro significado da Páscoa para nós cristãos está ligado diretamente ao maior ato de amor que Deus demonstrou pela humanidade, que foi de entregar o seu único filho para que ele morresse em nosso favor, em nosso lugar. E hoje, o diabo, ele não pode mais cobrar essa dívida, ele não pode mais nos condenar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda figura que eu queria analisar com os irmãos esta noite é a figura dos participantes. O texto de Êxodo 12, versículos 3 e 4 diz assim: diga a todo o povo de Israel o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O que esse texto ele fala para nós? Ele fala que Jesus ele está querendo mostrar para o povo de Israel que o tempo da escravidão ele havia chegado ao fim. Agora, o povo de Israel, eles deveriam viver em comunidade, eles deveriam viver em comunhão uns com os outros. Este mês, a nossa igreja ela vai comemorar 47 anos de existência, 47 anos que nós vivemos como igreja, como corpo de Cristo, que vivemos como parte do povo de Deus. E a igreja, ela representa a família de Deus. A igreja, ela representa esse povo de Deus. E é na igreja que nós vivemos em comunhão uns com os outros. É na igreja que nós vivemos ajudando uns aos outros. Deus ele não nos salvou para que a gente viva isolado. Deus ele nos salvou para que a gente viva em comunhão. Quando nós nos encontrarmos com Deus e formos morar com Ele eternamente, nós não vamos viver isolados, nós vamos viver em comunhão uns com os outros ao lado de nosso Deus. Então, nós precisamos viver em comunhão. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Preste muita atenção, tirando os irmãos que estão enfermos, tirando as pessoas que têm dificuldade de se locomoverem e que não podem estar na comunhão da igreja quando temos cultos,
tirando essa questão da pandemia, que estamos há mais de um ano enfrentando, e que limita muitas pessoas que gostariam de estar na comunhão da igreja e não podem, por causa dos decretos do governo, tirando essas pessoas, na maioria das vezes, quando as pessoas se afastam da igreja, se afastam da comunhão da igreja, é porque essas pessoas, elas estão vivendo no fermento do pecado. Na maioria das vezes, quando as pessoas deixam de se relacionar com a igreja, é porque elas estão vivendo no fermento do pecado. O texto que nós lemos mostra claramente que Deus, Ele quer que o seu povo se relacione uns com os outros, que o povo se junte. O texto diz isso: se a família fosse pequena, a família ela deveria se juntar com outra, para que ela pudesse então juntos compartilharem da mesa do Cordeiro. E é por isso que todos os meses nós nos reunimos para juntos sentarmos diante da mesa do Cordeiro que está diante de nós, para nós compartilharmos uns com os outros. A Páscoa, ela tem a ver com comunhão uns com os outros. A Páscoa, ela deve ser vivida de maneira coletiva. E como é que nós podemos viver de maneira coletiva? É através dos cultos, é através das células, é através das confraternizações, é através dos eventos que nós fazemos aqui. Já faz mais de um ano que a gente não consegue aglomerar aqui no salão e fazer as nossas promoções de esfirra, de feijoada, de pamonha, esse ambiente, fazer os nossos almoços. Esse mês teríamos o nosso almoço para confraternizarmos por mais um ano de vida da igreja, e é nesse momento que nós estamos em comunhão, ali na igreja, ali no salão, aqui na igreja, que nós estamos em comunhão, que nós aprendemos uns com os outros, que nós compartilhamos uns com os outros, que nós trocamos experiências, que nós ajudamos, que nós ensinamos uns aos outros. Isso é comunhão, é para isso que nós fomos salvos, para que juntos nós sentemos à mesa do Cordeiro e celebramos este Deus Todo-Poderoso. Outro fato interessante sobre os participantes é como eles deveriam estar vestidos e como eles deveriam comer. O versículo 11 diz: já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Por que eles deveriam estar prontos e comer a comida depressa, comer a comida rápida? O que o Senhor ele está querendo dizer para o povo de Israel aqui é que o tempo de escravidão deles havia acabado. A partir daquele momento, eles se tornariam peregrinos. A partir daquele momento, eles não eram mais do Egito, eles não pertenciam mais ao Egito. O lugar deles agora não era mais ali, agora eles estavam em caminho ao destino da terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido para eles. Trazendo para nós esse texto, nós como igreja precisamos lembrar, a Páscoa do Senhor, ela nos faz lembrar que nós também somos peregrinos aqui nesta terra, nós estamos aqui de passagem, este não é o nosso fim, aqui não é o nosso destino final, o Senhor já preparou um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos. Então a Páscoa do Senhor, ela nos faz lembrar disso, que nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo vai nos falar a respeito disso. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, diz assim: mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Hebreus 11, 14 a 16 ainda diz: e aqueles que dizem isso mostram bem claros que não estão procurando uma pátria para si mesmo. Não fiquem pensando em voltar para a terra de onde vocês tinham saído. Ele está fazendo referência ao Egito. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, e Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles.
Aleluia, o Senhor Ele tem preparado uma cidade para todo o povo de Deus. A Páscoa judaica, ela lembrava então os judeus que eles foram resgatados do Egito, e agora eles eram peregrinos em caminho a uma terra que mana leite e mel. É isso que a Páscoa ela representa para o cristão. Nós não somos daqui, nós estamos aqui apenas de passagem, e o próprio Jesus, Ele nos garantiu isso. Ele disse: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês, e em breve eu volto para buscar todos vocês. A Páscoa nos faz lembrar que nós somos peregrinos em busca de uma pátria melhor. A última figura que eu gostaria de ver com os irmãos é a figura do sangue do Cordeiro. O sangue era a cobertura que salvava, como vai dizer o texto. Aonde tivesse sangue nas portas, a salvação, o juízo de Deus passaria por cima. O texto vai dizer assim, versículo 12: nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos. Talvez, quando a gente ouve esta frase, talvez a gente pense: como é que pode um Deus tão bom fazer algo tão ruim? O que nós precisamos nos lembrar é daquilo que Jesus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele disse: o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. O apóstolo Paulo também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Irmãos, nós precisamos entender que a escolha de viver longe de Deus não foi de Deus. A escolha de se separar de Deus foi da humanidade. Quando nós escolhemos viver longe de Deus, nós nos tornamos merecedores da morte eterna. Nós fomos condenados à morte eterna. E nós precisamos então entender isso. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito. Outras versões vai dizer: nesta noite eu passarei em juízo pela terra. E será assim no dia da volta de Jesus. Ele vai passar e vai julgar toda a terra, vai julgar todas as nações, todos os povos. E o texto continua dizendo: e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas aonde vocês moram. Quando estiverem castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por cima. Passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. A palavra de Deus diz que aonde tivesse a marca do sangue, ali haveria libertação, ali haveria vida. O sangue de Jesus, essa marca simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. E esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos livrou das trevas, ele nos livrou da condenação a qual nós estávamos marcados para ter. O sangue nas portas significava para os judeus proteção, o sangue nas portas significava para os judeus passar por cima. O sangue nas portas significava que aonde tivesse a marca, Deus não traria juízo, Deus não traria morte para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aquele povo que estava reunido. E assim, irmãos, vai ser conosco. Para nós que reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador, para nós que reconhecemos que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para nós que fomos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor, para nós que fomos comprados por esse sangue, para nós que temos a marca desse sangue, o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós também não seremos condenados, porque a morte de Jesus pagou o preço na cruz do Calvário,
Calvário, e hoje nós temos livre acesso a Deus, hoje nós temos direito a essa vida eterna. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento, nós vamos viver em uma comunidade de paz, de graça, de alegria, de felicidade, de contentamento, e isso deve alegrar o seu coração, isso deve trazer alegria para a sua vida, porque o Senhor pagou o preço, e nós fomos cobertos pelo sangue do Senhor, e sobre as nossas vidas, independente do número de pecado que você cometa, o preço já foi pago por mim e por você, e isso tem que alegrar os nossos corações, isso tem que trazer prazer para as nossas vidas, porque esse é o amor que Deus demonstra por mim e por você. Para quem tem a marca de Cristo em sua vida, no dia que Jesus vier buscar a igreja, vai se cumprir uma das promessas que o Senhor fez para todos nós, que é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre de todo juízo divino. É isso que o texto ele está nos ensinando aqui. Para concluir, nós precisamos entender como cristãos que a Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com um presente. Isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus ele morreu pelos nossos pecados. É a celebração de que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Irmãos, entendam aqui, eu fiz a brincadeira no começo, não há problema nenhum em você comemorar a Páscoa. Eu tenho certeza que muitas pessoas receberam presentes, receberam chocolates, receberam ovos de Páscoa. Não há problema nenhum nisso, não é pecado a gente trocar presentes, a gente celebrar esta festa. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ensinar as pessoas e falar para as pessoas a respeito do verdadeiro significado. O diabo ele tem usado artimanhas para tirar o foco principal, que é a morte e ressurreição de Jesus, para colocar como Páscoa ou como outros adereços para tirar a atenção principal, que é a morte e ressurreição de Jesus. E eu faço aqui um desafio, principalmente para nós que somos pais, que geralmente falamos para os nossos filhos nessas datas que o coelhinho passou. Quantas e quantas pessoas não escondem o ovo, faz patinha para o filho acordar e ir lá buscar o ovo? Isso não é errado, mas nós precisamos desde já ensinar os nossos filhos a respeito do verdadeiro significado da Páscoa. Ontem eu fui entregar o presentinho dos meus sobrinhos, e a minha irmã pegou e falou assim: ai filho, foi o coelhinho que trouxe. Eu falei: não tem nada de coelho não. Sentei, peguei o Arthur, falei para ele: é isso, isso e isso. A Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus. Minha irmã olhou para mim e falou: ele não tem idade para entender isso, deixa o menino ser feliz. Eu falei: não interessa, essa é a verdade. A verdade é que a Páscoa tem a ver com a morte, com a ressurreição de Jesus. E eu quero aproveitar o momento aqui e parabenizar o Ministério Infantil, que ontem esteve aqui e eles fizeram uma cestinha muito bonitinha e trazendo as informações corretas a respeito de qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Ganharam presente? Ganharam chocolate? Ganharam, mas estava a informação lá do que é correto, que a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Jesus. Então fica o convite, se você fez as patinhas para que seu filho possa buscar o ovo, legal, bacana, excelente, não tem problema nenhum, mas pegue o seu filho agora e ensine o seu filho o verdadeiro significado da Páscoa. E nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, precisamos estar atentos a isso e compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta o verdadeiro significado da Páscoa. Amém, irmãos? Que o Senhor, Ele possa nos dar essa graça para que a gente consiga mostrar para as pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus, ele morre em uma semana de Páscoa.
E quando ele morre, ele termina a aliança exclusiva que ele tinha com o povo de Israel. Mas quando Jesus ele ressuscita, ele traz um novo tempo, ele traz um novo povo. Agora o povo de Deus não é apenas o povo de Israel, não é apenas o judeu. Quando Jesus ele ressuscita, ele traz com ele agora, ele faz surgir a igreja de Cristo, ele faz surgir um povo multiétnico, ele faz surgir um povo atemporal, ele faz surgir um povo sem geografia. Se você não sabe, a ceia do Senhor que nós temos hoje, que nós vamos compartilhar aqui esta noite, ela é a substituição da Páscoa do judeu, porque a ceia do Senhor, ela é a celebração da nova aliança, ela é a celebração do novo pacto que Deus fez com toda a humanidade. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus. Jesus ele cancelou quando ele morre a antiga aliança, e quando ele ressuscita, ele traz para nós uma nova aliança, conforme vai dizer Hebreus 8, de 9 a 13. Na Páscoa, nós cristãos temos que nos lembrar o seguinte: primeiro, Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por nós para nos salvar. Segundo, nós fomos inseridos na família de fé, e nós fomos convidados a, em família, celebrarmos a festa do Cordeiro, que é a ceia do Senhor. Celebrando isso a caminho do céu, sabendo que o nosso lugar não é aqui, mas que o nosso lugar é a nova Jerusalém. E terceiro, é que o sangue do Cordeiro de Deus nos cobre de todo o juízo de Deus. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa do cristão. Eu queria orar neste momento para que a gente pudesse encerrar, mas eu ainda queria fazer um desafio para você. Se porventura, de alguma maneira, você estava mexendo no YouTube e você ouviu essa palavra, pegou esse culto e você gostou e você está aqui até agora, ou de repente você está vendo a gravação deste vídeo, depois que ela foi gravada, e essa mensagem ela tocou o seu coração, e se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você ainda não reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu te convido nesse momento, aí aonde você está, a fazer isto, que você possa, neste momento, reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que você, assim como nós, também possamos ter direito a essa vida eterna, para que um dia nós possamos juntos morar eternamente ao lado do nosso Senhor. Eu quero orar, encerrar este momento, e se você neste momento está reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu te reconheço a fazer, eu te chamo a fazer esta oração nesse momento. Se você puder, dobre os seus joelhos aí onde você está, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse cordeiro que foi imolado em meu favor e em favor de todo o povo de Deus, Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor foi o nosso Cordeiro Pascual. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos diz todos os dias que aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é nas moradas celestiais, na nova Jerusalém que o Senhor já preparou para nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu cuidado, e eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que se porventura existem pessoas agora que estão reconhecendo publicamente, Senhor, que sem o Senhor, sem o seu sangue que foi vertido na cruz, eles não podem ser salvos. Que o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, toque a vida dessas pessoas, que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, e que elas possam, Senhor, serem impactadas pela Tua presença neste momento, Senhor, que elas sintam na sua alma o sabor da salvação, a alegria da salvação, o contentamento de saber que nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor para um dia
dia estarmos juntos com o Senhor nas moradas celestiais. Te agradeço, Senhor, por este culto. Continue, Senhor, falando conosco, que neste momento possamos mais uma vez celebrar, Senhor, este momento que agora representa o seu corpo e o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Que possamos continuar, Senhor, fazendo isso todos os meses, Senhor, até que o Senhor venha. Te oro e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Sim, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós tenhamos em mente, nossos corações, essa verdade que o reverendo Wanderson muito bem expressou na mensagem que o Senhor lhe deu para entregar para a igreja. Mas eu gostaria que você fizesse um esforço de pensar nessa primeira Páscoa. Será que alguma família dos judeus deixou de passar o sangue nos umbrais, nos batentes das portas? Será que alguma família pensou assim: nossa, nunca ouvi falar nisso? Será que é cientificamente comprovado? Será que isso dá certo mesmo? Será que alguns deixaram de confiar nesta orientação do Senhor? Mas eu gostaria que você pensasse numa verdade que está por trás dessa celebração que o povo de Israel passou a fazer todos os anos depois da saída do Egito, e que nós como cristãos fazemos todos os meses quando celebramos a ceia do Senhor. Como o reverendo Wanderson falou, a ceia do Senhor é a substituição da Páscoa judaica. E a verdade é que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele declara: eu sou o Senhor. Por que Ele faz questão de mencionar isso? O povo de Israel já estava padecendo há 400 anos no Egito e já tinham vivido muitas opressões, estavam vivendo escravos ali naquele lugar, e certamente eles tinham perdido a noção de quem é que mandava na terra. Talvez a mente deles estivesse convicta de quem mandava na terra era o faraó, era a autoridade dos faraó. Talvez em primeiro momento seriam os feitores que estavam ali cuidando dos escravos, mandando que fizessem os seus trabalhos. Depois, acima deles, o chefe dos feitores. Depois, acima do chefe dos feitores, os secretários do faraó. Depois, acima do secretário de faraó, o faraó. Talvez a mente dos israelitas estivessem convictas de que quem tinha autoridade sobre a vida deles era os feitores e as autoridades superiores, e em última instância o faraó. Mas o Senhor diz assim: eu sou o Senhor. Versículo 12 de Êxodo 12, que o reverendo Wanderson leu, diz lá: eu sou o Senhor. O povo de Israel guardou isso muito no coração. Tanto é que eles tinham aquilo que nós chamamos de Shema, uma declaração que concentra a coisa mais importante que todo israelita devia de saber e ter convicto no coração. Jesus repete o Shema, ou revalidando esse Shema, lá em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, quando ele diz assim: o principal é: ouve, ó Israel. E poderíamos trocar essa palavra Israel para igreja. Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a primeira parte da declaração. Porque nenhum filho de Deus
nenhum israelita, nenhum cristão deve viver sem lembrar isso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Jesus, quando ora, lá em João capítulo 17, que foi o tema da escola dominical desta manhã. Se você não teve a oportunidade de ouvir a escola dominical, durante a semana, separe um tempo à noite, assista a escola dominical, está gravada no YouTube, Diálogos da Paixão, a primeira aula, estudamos sobre João 17. Jesus, em João 17, faz uma oração, e ele fala assim, João 17:3, que eles tenham a vida eterna, e a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? A pergunta que nos ocorre: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna, a vida abundante, a vida de quem se vê livre das amarras do pecado, de quem se vê livre da escravidão do pecado, é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. É importante isso, ainda mais em nossos dias, em que nós vemos as autoridades deste mundo se confundindo, batendo cabeça, um diz uma coisa, outro diz outra coisa contrária, e ninguém sabe ao certo quem está dizendo a verdade. A verdade só há uma: Deus é o único Deus verdadeiro, Ele é o Senhor, é a Ele que nós servimos, nós fazemos parte do reino dEle, estamos no Brasil temporariamente, estamos no Paraná temporariamente, estamos em Londrina e nos submetemos às autoridades políticas e civis e religiosas em nossa cidade, mas é temporariamente, porque em última instância, nós fazemos parte do reino de Deus. Imagino que algum israelita, na verdade, a história do povo de Israel mostra isso, que muitos israelitas que saíram do Egito naquele dia fatídico, quando se comemorou a primeira Páscoa, muitos não carregavam no coração essa certeza, e por isso vagaram por 40 anos no deserto e morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Mas pela graça do Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, presta atenção, a ressurreição de Jesus não quer dizer que nós não teremos problemas no nosso físico, mas quer dizer o seguinte, que quando nós morrermos aqui nessa terra, porque nós vamos morrer, seja do que for, de acidente, de uma violência, ou de Covid, ou de outra doença qualquer, nós vamos viver eternamente com Cristo, nas moradas celestiais. O reverendo Vandes falou que Jesus foi preparar-nos para nós, e é isso que consola. O que nos consola não é que Deus cura, isso é bom, mas é passageiro. Você é curado hoje, amanhã outra doença aparece, ou a mesma doença volta, isso é passageiro. O que consola, o que conforta, é saber que o nosso Senhor é o Senhor até mesmo da morte, é o Senhor que já não vai permitir que a gente permaneça longe dele. É isso que nós celebramos nesta noite, é isso que nós celebramos, a ceia do Senhor. E eu convido você a ter essa certeza, essa convicção no coração. Nesse tempo excepcional de pandemia, nós temos convidado todas as pessoas que creem que Jesus Cristo, que o sangue de Jesus, que a obra de Jesus na cruz liberta-o do pecado, ainda que não tenham feito ainda uma declaração pública, e como igreja, como família de Deus, nós fazemos questão que as pessoas declarem publicamente, sejam batizadas, para que nós saibamos que elas têm convicção. Mas nesse período, nós não temos tido a oportunidade de fazer isso publicamente, então nós temos convidado a todos aqueles, mesmo que ainda não tiveram a oportunidade de fazer isso publicamente, mas de fato creem no coração, creem com fé. Eu sei que Jesus na cruz do Calvário, por sua graça, isso não é mérito meu, não é eu que consegui, não fui eu que atraí, eu creio que Ele perdoou os meus pecados. Nós estamos convidados a todos que creem assim, a tomar parte do pão e do sangue, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário.
para que recebam também a bênção espiritual que estes elementos materiais representam. Assim, nós queremos orar nesta hora, consagrando esses elementos. Eles vão continuar sendo pão e vinho, mas vamos lembrar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o partiu. Você que recebeu o seu kit de ceia em casa, já deve ter particionado o seu pãozinho, separado os cálices. Mas o Senhor Jesus, quando fez isso, ele disse: este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Inaugura uma nova aliança. A antiga aliança foi desfeita, ele inaugura uma nova aliança. Nessa nova aliança, ele nos aceita como seus filhos e pede que nós vivamos iguais os seus filhos vivem, perdoando, amando, andando a segunda milha, enfim, vivendo em santidade, como os filhos do Pai devem viver. Oremos. Pai, obrigado pelo novo e vivo caminho, inaugurado no sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Obrigado, Senhor, porque não é pelo nosso mérito que somos aceitos pelo Senhor, não é pelo nosso mérito que haveremos de herdar a terra prometida, haveremos de morar nas mansões celestiais, não é pelo nosso mérito, é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ó Deus, agora nós consagramos este suco de uva e este pedaço de pão, ó Deus, que está diante de nós, diante da casa de cada um dos irmãos que estão assistindo este culto, e nós oramos, ó Deus, pedindo que a bênção espiritual que estes elementos materiais representam sejam aplicadas, sejam concedidas por graça, por misericórdia na cada vida. Dá-nos graça de confiarmos e de descansarmos, sabendo que Tu és o Senhor, e que ainda que o mundo esteja em aparente colapso, nós possamos descansar, sabendo que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e assim vivermos a vida eterna, já hoje, a vida de qualidade, a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos dar. Pai, nós reconhecemos que com palavras, com pensamentos, com ações, mesmo nós que já Te reconhecemos como Senhor, mesmo assim nós pecamos, nós entristecemos o Senhor, mas nós Te pedimos perdão e pedimos que o Senhor restaure, ó Deus, a nossa comunhão contigo, porque, ó Pai, sabemos que em Cristo Jesus somos aceitos e perdoados, e é assim que confiamos, e assim pois oramos, no nome do Senhor Jesus, amém. Você que está aí na sua casa, já preparou os seus elementos? Agora pode tomar, tome do pão e tome do vinho. O reverendo Wanderson vai distribuir para o Ministério de Louvor e algumas pessoas que estão aqui na igreja, enquanto nós celebramos juntos. Nós estamos ligados por um só sangue, assim como os membros do nosso corpo, o dedo da mão, o dedo do pé, passam o mesmo sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Purifica-nos aqui no templo e purifica-nos aí em casa, onde nós estivermos. O sangue de Jesus é que nos une, Ele é o nosso único Senhor. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
bênção, nós vamos passar um videozinho do drive-thru das crianças. Então fique até o final deste vídeo. Curve sua cabeça aí onde você está e vamos orar e encerrar este momento. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este culto, por esse tempo que nós possamos, Senhor, estar aqui nesta noite, juntos, para mais uma vez, Senhor, aprendermos a Tua palavra, cultuarmos o Senhor e mais uma vez, Senhor, celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a nossa semana que se inicia hoje, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aquelas pessoas que vão estar viajando. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aquelas pessoas que vão estar viajando a trabalho, aquelas pessoas que estão de férias ou voltando de férias, Senhor. Aquelas pessoas, Deus, que estão enfermas, Pai, que mais uma vez a Tua boa mão seja para com a vida dessas pessoas e que mais uma vez nessa semana, Senhor, possa ser uma semana de renovo, de revigoramento para cada uma delas, Senhor. Abençoe, Senhor, mais uma vez a nossa semana. É assim que eu oro e é assim que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que somente Ele pode nos dar. Tenham todos uma semana abençoada, guardada e protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador.